Olá, seja muito bem-vindo ao canal Igreja Presbiteriana de Caxambu. Saúdo a você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento em que nos reunimos aqui, eu agradeço a você por nos dar essa oportunidade de chegar até você. E que Deus te abençoe, Deus fale ao seu coração. Vamos orar clamando para que a graça do Senhor Jesus nos alcance, clamar para que o teu Santo Espírito fale em cada coração. Senhor, nós queremos te agradecer, engrandecer o teu santo nome. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá, de poder ter a tua palavra e sobre essa palavra, ó Deus, meditar, procurar compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E por isso eu rogo, ó Deus, para que em nome de Jesus fale conosco. Ó Deus, quebrante o nosso coração, aquiete-nos, ó Deus, para que possamos reter, ó Deus, a tua palavra, a tua mensagem, e que possamos de uma maneira muito prática entender e colocar essa palavra, ó Deus, no nosso dia a dia, para que assim, ó Deus, retenhamos todas as promessas que o Senhor tem deixado para cada um de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, dos versos 19 a 24. Evangelho de João, capítulo 4, 19 a 24. E a palavra de Deus nos diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós temos procurado trabalhar ao longo desse mês sobre a temática igreja sendo igreja, não estando na igreja. Ou seja, procurando desenvolver atitudes, ações, posturas que a palavra de Deus tem nos ensinado em como manter a igreja, mesmo nós não estando nesse exato momento, podendo nos congregar no templo. E para esse momento, então, eu queria trazer a temática resgatando a verdadeira adoração a Deus. Então, aqui é mais uma temática que nós precisamos olhar para dentro de nós. Antes de voltarmos às questões de culto presencial, e quando eu falo culto presencial, nós estamos falando de essa nova realidade, esse novo normal, e toda essa nova realidade tem nos feito pensar e refletido como será a igreja pós-pandemia. São muitos os desafios, são muitos os questionamentos, muita coisa a se pensar, e certamente também muitos protocolos a seguir. Mas muito mais do que pensar em todas essas coisas que são com certeza importantes, precisamos nos ater no principal, que é a nossa comunhão e a nossa adoração a Deus. E isso independe da igreja estar aberta ou fechada. Se trata da nossa intimidade com Cristo. Então, é dentro dessa temática, dentro desse contexto, que eu quero trazer essa mensagem para você, para que eu e você continuemos a ser igreja de Cristo, mesmo estando em nossa casa. E quando eu olho para esse texto, é uma narrativa muito bonita, e o contexto dessa passagem nos mostra o encontro transformador de Cristo com a mulher samaritana que foi tocada pela sua graça, foi alcançada pela graça de Jesus. E a samaritana, ela reconhece que ela está na presença de alguém cujo conhecimento não é apenas intuitivo, mas é um conhecimento sobrenatural, até porque a narrativa descreve que Jesus vai conversando com ela naquele poço de Jacó,
quando Jesus pede para ela dar um copo de água para matar a sua sede, e ali começa a desenvolver um relacionamento, uma comunicação, e Jesus vai falando sobre a água viva que daria para aquela mulher, mas até o dado momento ela estava compreendendo apenas como se fosse o poço físico, e Jesus estava tratando de coisas espirituais. Mas o que é interessante nós pensarmos é que num dado momento em que Jesus começa a tocar no seu passado, pergunta sobre o seu marido, e ela diz então que não tinha marido, e o que ela tem na verdade não era seu. Então quando Jesus vai descrevendo, tocando na ferida, tocando no seu passado, tratando da sua vida, aquela mulher então entende que ela está diante de alguém que não tem apenas um conhecimento dessa mulher, mas conhece aquilo que está no coração. E é por isso que no versículo 19, que nós acabamos de ler, ela pronuncia dessa forma para Jesus: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. E quase finalizando esse diálogo, surge uma dúvida no coração daquela mulher sobre a adoração a Deus. E Jesus também, num breve relato, que foi exatamente o texto que nós lemos, responde a esse anseio dela. E o que é interessante é que nesse breve relato sobre adoração, Jesus nos ensina algumas questões preciosas e que precisamos dar a devida atenção. Como restaurar a verdadeira adoração a Deus. E eu quero então trazer essa temática para que a gente pense dentro desse diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana. Como resgatar a verdadeira adoração a Deus. A primeira maneira então que nós temos nesse texto, que pode nos ensinar em como restaurar a verdadeira adoração a Deus, é entender que Deus não se limita ao tempo e ao espaço. Nos versos 20 e 21, ela pergunta para Jesus o seguinte: nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E ela estava com dúvida. Nesse exato momento em que ela pergunta sobre a adoração, ela estava com dúvida quanto à questão do local. Mas uma coisa que nós precisamos resgatar com urgência é que a adoração ela não se limita ao templo, não se limita ao espaço de tempo, quando nós nos achegamos aqui no templo, na igreja, num dia específico, numa hora específica, para assim cultuar ao Senhor. E muitas vezes a gente confunde que apenas esse momento é um momento de culto e adoração ao Senhor. E, no entanto, quando a gente vê essa mulher com dúvida se era em Jerusalém que deveria buscar a Deus ou se era em outro lugar, como ela estava pensando, e nós precisamos entender que havia uma rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos, e tanto é que quando Jesus pede um copo d'água para beber, ela estranha de Jesus estar conversando com ele. Como você pode conversar comigo sendo você judeu e ela uma samaritana? Então havia essa rivalidade muito grande entre os judeus e os samaritanos desde o tempo em que houve o retorno dos judeus do exílio. Então os judeus consideraram os samaritanos como uma raça miscigenada e não mais uma raça pura como os judeus. E por causa disso, os samaritanos eles construíram um templo no Monte Gerizim, e ali então eles buscavam ao Senhor, da forma deles, é lógico. Enquanto que os judeus, e para os judeus a adoração, ela acontecia no templo em Jerusalém. E ela ficou com essa dúvida, afinal de contas, é no templo que está em Gerizim, ou é em Jerusalém que nós vamos buscar ao Senhor? E a resposta de Jesus a essa dúvida está no versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Então Jesus fala agora de um culto que não se limita a um lugar. E nós precisamos ter essa compreensão que o nosso culto não se limita à igreja, o espaço físico da igreja, o templo. O local é secundário. O que importa é a realidade espiritual. E a adoração não é algo
mecânica, nem ritualística, mas sim um estilo de vida. O que eu e você precisamos entender quando nós estamos falando aqui como restaurar a verdadeira adoração, entendendo que Deus não se limita ao tempo e ao espaço. O que nós precisamos trazer para as nossas vidas, então, é entender que nesse tempo de pandemia os templos estão fechados, mas o nosso culto não está fechado ao nosso Deus. A nossa adoração não está fechada porque o templo está fechado. Então o que nós precisamos resgatar é entender que o Deus requer de nós um estilo de vida. Ou seja, a adoração ao Senhor tem que fazer parte da nossa vida. Em todo momento, em todo tempo, independente das circunstâncias que nós estamos atravessando, nós precisamos entender que Deus precisa ser adorado em tempo e fora de tempo, seja no templo, seja fora do templo. Nós precisamos resgatar, então, esse verdadeiro sentido da adoração ao Senhor. Qual a segunda maneira, então, de restaurar a verdadeira adoração a Deus? A segunda maneira é necessário conhecer a quem adoramos. O versículo 22 nos diz o seguinte: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Diz que os samaritanos, eles adoravam em ignorância, e quando a gente olha a palavra do Senhor, lá em 2º livro de Reis, capítulo 17, verso 33, nós vamos ver como que o culto que eles prestavam era um culto confuso, e eles adoravam de fato na ignorância. E era por isso então que os judeus tinham essa rivalidade em relação aos samaritanos. E o texto de 2º livro de Reis 17, 33, nos diz assim: de maneira que temiam ao Senhor, e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Então Jesus está apresentando aqui, quando ele fala para essa mulher, vós adorais o que não conheceis, é porque ela participava, o seu povo participava, os samaritanos participavam de um culto muito confuso. Em parte, adoravam ao Senhor, mas ao mesmo tempo serviam aos outros deuses. E aqui no versículo 22, Jesus apresenta a fé judaica como superior, dizendo que a salvação vem dos judeus. E eu quero lançar aqui um comentário de William Barclay, falando sobre esse versículo. Ele diz o seguinte: Jesus sublinhou o fato de que o povo judeu ocupava um lugar único no plano e na revelação de Deus. E ele mesmo, Jesus, como Salvador, veio desse povo. E o que chama a atenção é que quando Jesus fala, vós adorais o que não conheceis, Jesus estava mostrando para ela, olha, você tem uma adoração muito confusa. Em parte você adora a Deus, mas a outra parte vocês estão buscando os outros deuses. E Jesus complementa dizendo assim, nós adoramos o que conhecemos. A pergunta que eu faço para nós pensarmos, nós temos ciência a quem nós estamos prestando o nosso culto, adoração? Será que nós estamos à semelhança da mulher samaritana? Quando nós nos achegamos ao templo, nós temos a consciência que Deus é esse que nós estamos servindo aqui no templo. É por isso que a nossa adoração não pode estar limitada ao culto, um dia de semana. É por isso que nós precisamos resgatar isso agora na nossa casa, no nosso interior, na nossa comunhão íntima com o Senhor. E perguntar para nós mesmos, eu conheço realmente a quem eu presto a adoração? E Jesus afirma, nós adoramos o que conhecemos. Somente tem condição de prestar a verdadeira adoração a Deus quando nós o conhecemos de fato e de verdade. E eu digo não um conhecimento lógico, teológico, mas um conhecimento que realmente parte do coração em busca de cumprir a palavra do Senhor como Ele tem ministrado em sua palavra. Então nós já temos aqui duas maneiras em como restaurar a verdadeira adoração a Deus. Entender que Deus não se limita ao tempo e ao espaço, e também entender que é necessário conhecer a quem adoramos. E para nós encerrarmos, como restaurar a verdadeira adoração a Deus? Precisamos compreender que Deus requer uma adoração espiritual. E isso está agora nos versos 23 e 24, que nos dizem, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus
adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus define mais uma vez que a realidade do culto, a verdadeira natureza do culto, não se limita a um lugar. O lugar é secundário. O que importa é que Jesus está procurando adoradores que o adorem de coração. E eu quero também lançar nesse momento o que o comentarista F. Davidson fala acerca desse versículo. Ele diz assim: o culto não está sendo feito a um simples espectador. Ao contrário, deve ser pessoal e espiritual, carregado de santo temor ao seu santo nome, feita a um Deus real, a um Deus santo, a um Deus digno, e oferecido a Ele pela inspiração do Espírito Santo. E Jesus está falando para aquela mulher, dizendo: vem a hora, e já chegou. Essa hora chegou àquela mulher porque Jesus está se revelando a ela, e esse tempo também já chegou a nós, quando nós fomos alcançados pela graça de Cristo, quando nós fomos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a partir desse momento, nós somos chamados também agora a sermos os verdadeiros adoradores. E o que é interessante é que a palavra de Deus diz aqui que Deus se importa, Deus está à procura desses verdadeiros adoradores. E Deus se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não é uma adoração carnal, não é uma adoração do homem querendo satisfazer o homem. E quantas vezes nós nos perdemos na adoração no templo, tentando trazer cânticos, ou formamos a liturgia pensando em agradar ao homem, pensando em agradar a igreja, permitindo com que a igreja tenha uma sensação agradável de culto, mas essa é uma visão errada. Está aqui o próprio Jesus escrevendo como deve ser a verdadeira adoração, e Ele requer, e Ele se importa, que a verdadeira adoração seja feita no Espírito, ou seja, não é da carne, mas é no âmbito espiritual, não é de qualquer jeito, mas é feito em verdade, e é isso que o Senhor Jesus requer de cada um de nós. E eu quero encerrar essa mensagem mostrando como que a palavra de Deus ela é recheada de Gênesis a Apocalipse, há uma verdadeira adoração ao nosso Deus. Nós falamos aqui de 3 maneiras, somente baseado nesse texto, como resgatar a verdadeira adoração. Entender que Deus não se limita ao tempo e ao espaço. Entender que é necessário conhecer a quem adoramos. E compreender que Deus requer uma adoração espiritual. E eu quero então encerrar com o texto de Apocalipse, capítulo 5, os versos 9, 12 e 13. Olha o que a palavra de Deus diz. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o que a palavra de Deus diz da forma como nós devemos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que se humilhou, se tornou um homem como nós, se tornou um servo obediente, obediente até a cruz, derramou seu sangue para nos resgatar. E o fim principal de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Que eu e você possamos aproveitar essa pandemia, esse tempo em que não estamos no templo, mas resgatar essa verdadeira adoração, porque somente o nosso Senhor Jesus é digno de receber toda a honra e toda a glória e toda a majestade. E que isso comece em mim, comece em você, para que quando nós tivermos o privilégio de ter as portas do templo abertas, as nossas reuniões sejam reuniões vivas, sejam reuniões conforme a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, que possamos ofertar a Deus um culto vivo, um culto santo, um culto agradável, o nosso culto racional. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra nesse momento.
que nos revela a forma como o Senhor requer a adoração do teu povo. E nós queremos te pedir perdão por muitas vezes nós entregarmos uma adoração à semelhança da mulher samaritana. Adoramos aquele que não conhecemos, adoramos não em espírito e não em verdade. Oh Deus, em nome de Jesus nós clamamos para que a nossa adoração seja restaurada, que haja temor em nosso coração, que haja reverência, que haja, Deus, essa santificação em nossas vidas, para, Deus, que o Senhor aceite o nosso culto, para que o Senhor aceite a nossa adoração. Como diz o salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. E é isso que nós queremos. Portanto, eu peço, Deus, que enquanto nós estamos com as limitações de culto no templo, que as nossas adorações, que o nosso culto particular seja restaurado, para que quando nós voltarmos a termos um culto congregacional, esse culto seja um culto que agrade ao Senhor. Nós assim oramos, clamamos a tua bênção sobre cada um dos queridos que estão nos ouvindo nesse momento. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado por você ter nos dado esse privilégio, ter acessado aqui o nosso site, não importando o momento em que você acessou essa mensagem, se de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu espero que Deus tenha abençoado sua vida. E nós rogamos para que você, se abençoe sua vida, compartilhe essa mensagem, se inscreva aí no nosso canal, Igreja Presbiteriana de Caxambu, e dê o like lá para nós, porque isso favorece com que nós tenhamos também uma maior mobilidade nessa plataforma do YouTube. Então, nos abençoe, e Deus abençoe também a sua vida, Deus abençoe a toda a sua família, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.